Olá, meu amigo, minha amiga, é bom estarmos juntos mais uma vez aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E esse é o programa da Esperança, porque ele estuda a Bíblia, é o Reavivados por Sua Palavra. E eu tenho imenso prazer em estar com você todos os dias lendo a Bíblia, estudando um capítulo da Palavra de Deus. E ontem nós terminamos Provérbios, estudamos sobre a mulher virtuosa, as características da mulher virtuosa. Hoje nós vamos começar um novo livro, também de Salomão, o livro de Eclesiastes, um livro também com muitas lições espirituais, porém numa outra linha. Provérbios, cada versículo quase é um assunto diferente, profundo, para cada um de nós. Eclesiastes vai numa linha só, desde o início até o final, mostrando então um assunto relacionado a busca do sentido para a vida humana. Então, antes de nós lermos Eclesiastes, nós vamos orar ao Senhor. Tudo bem? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, ao lermos Eclesiastes, pedimos a Tua sabedoria e agora agradecemos porque o Senhor nos ajuda a entender a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Eclesiastes, o autor é Salomão. Praticamente todos concordam que ele foi escrito, esse livro, por Salomão. Obviamente que o Espírito Santo o inspirou a escrever. A palavra Eclesiastes, ela aparece 7 vezes neste livro. E ela significa um orador ou um professor, um mestre, ensinando sobre o verdadeiro sentido da vida. Então, o livro de Eclesiastes, ele tem alguns objetivos. E eu vou ler para você o que está escrito aqui nesse comentário na Bíblia de Andrews, comentário da Bíblia de Andrews. Diz assim: foi escrito o livro de Eclesiastes para acrescentar profundidade ao princípio da obediência e da prosperidade, também para corrigir as generalizações superficiais e extremistas acerca do sentido da vida e também dos motivos para o sucesso e para o fracasso. Um outro detalhe é que o livro de Eclesiastes é uma coleção de ditos poéticos, narrativos, proverbiais e reflexivos. O seu tema mais comum aborda a falta de sentido nas coisas temporais da vida. E ele pode ser dividido, digamos assim, em 2 temas principais. O primeiro, os limites da sabedoria humana e, em segundo lugar, os presentes de Deus. Vamos então a Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, ele já começa apresentando o seguinte, ele diz assim: palavra do pregador, filho de Davi. Quando aparece essa expressão palavra, no versículo 1, ela tem um sentido também de relatório, mensagem. É como se ele então dissesse assim, eu vou apresentar para você agora a mensagem, um relatório, vou apresentar para você uma exortação. Então, o pregador, nesse capítulo 1, ele diz que vaidade é tudo aquilo que o ser humano coloca no lugar de Deus. Esta é a tônica, esta é a ênfase já no capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Então, por isso ele diz, o que está no verso 3, ele diz assim: que proveito tem o homem debaixo do sol, de todo o seu trabalho com que se afadiga? Que proveito? Veja, essa expressão debaixo do sol, ela aparece 30 vezes no livro de Eclesiastes. E ela significa tudo aquilo que está aqui no planeta Terra, debaixo do céu. Tudo aquilo que nós fazemos aqui. A palavra vaidade, no livro de Eclesiastes, ela aparece 37 vezes. E ela tem um significado de tudo aquilo que é passageiro. Ela indica isso, tudo aquilo que é passageiro. Então, quando ele diz assim, que a sabedoria é vaidade, ela é passageira, né? Que a beleza é uma vaidade, ela é passageira. Então, o capítulo 1, ele já chama a atenção do leitor, dizendo o seguinte, olha, presta atenção, você pode estar colocando seu coração nas coisas, você pode estar colocando seu coração nos seus estudos, você pode estar colocando seu coração nos bens materiais, de maneira geral, mas presta atenção, tudo isso é vaidade. Ou seja, tudo isso é passageiro, vai passar. E se você não tiver o coração naquilo que realmente importa, naquilo que é eterno, você vai se frustrar.
porque essas coisas, com o passar do tempo, elas perdem o valor. Perdem o valor. E, além disso, o que vai nos levar para o céu é a nossa entrega, a nossa consagração ao Senhor Jesus Cristo. As coisas até podem parecer importantes, até podem ser importantes. O dinheiro até pode ser importante, mas ele não é tudo. E é isso que ele vem chamando a nossa atenção logo no início de Eclesiastes. Então ele diz o seguinte, olha, o versículo 4, ele diz, geração vai e geração vem, mas a terra permanece como sempre. Ou seja, ele apresenta aqui a instabilidade das coisas neste planeta. Depois ele diz, todas as coisas são canseira. Verso 9, o que foi e o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Ele está falando da mesmice das nossas atividades corriqueiras. Depois o pregador chama a atenção, ou seja, ele chama a atenção da nova geração que se levanta, dizendo o seguinte, que a próxima geração se levanta sem se lembrar dos que vieram antes. Então ele diz assim, ó, já não há lembrança, verso 11, já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ou seja, faz um teste. Você lembra do nome do seu avô? Parabéns, parabéns. E do seu bisavô? E do seu tataravô? E se você for, então, tataravô, for indo para trás, você lembra? Você sabe quem foram eles? Você conhece a sua história? Você sabe quais eram os seus costumes, seus hábitos? Quais eram os seus sonhos que eles tinham para a sua vida? Quais eram os seus medos? Quais os problemas eles enfrentavam? É isso que Salomão está falando aqui. Uma nova geração se levanta sem conhecer a que passou. Então, tudo é passageiro nessa vida. Se tudo é passageiro nessa vida, se tudo é vaidade, então por que colocar o nosso coração naquilo que passa? Por que colocar as coisas como prioridade máxima da nossa vida? Por que colocar as coisas, os bens materiais, como aquilo que é de mais importante para nós corrermos atrás? É por isso que Eclesiastes, ele mexe com a nossa cabeça para que a gente possa parar e pensar para colocar as coisas no seu devido lugar e fazer de Deus o primeiro. Eclesiastes, capítulo 1, ainda diz o seguinte, verso 13, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo o que sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. Ou seja, tudo é passageiro, tudo anda muito rápido. E ele diz mais aí no versículo 17, apliquei o coração a conhecer a sabedoria, e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é passageiro, é correr atrás do vento, não é nada. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Perceba que ele não está falando contra adquirir conhecimento, não está falando contra o estudo, um programa de pós-graduação, de mestrado, de doutorado ou pós-doutorado, nada disso. O que ele está falando aqui é que elevado conhecimento não é sinal de caráter. Elevado conhecimento pode indicar que uma pessoa é muito sábia ou tem muito conhecimento, tem capacidade para assumir determinada função ou para ensinar a outros, mas não necessariamente é um sinal de caráter. Então, o que Salomão apresenta no seu primeiro capítulo de Eclesiastes é a importância de, primeiro, nós pararmos e refletirmos a nossa vida. Segundo lugar, ao refletirmos, nós chegarmos à conclusão de que por mais que nós nos esforcemos nesse planeta, de que por mais que nós alcancemos o sucesso, ou por mais coisas que nós consigamos comprar, adquirir, isso tudo é passageiro.
isso tudo vai ficar um dia para os descendentes e outros filhos dos descendentes, e vai se acabar um dia. Então, Salomão chama atenção aqui para nós então fazermos de Deus o nosso principal valor. Fazermos de Deus a nossa prioridade máxima. Só assim nós seremos verdadeiramente reavivados, transformados a cada dia. Eu quero então nesse momento fazer uma oração especial por você hoje. Talvez você esteja correndo atrás daquilo que é passageiro. Talvez você até perdeu a sua família por causa do seu trabalho. Conheço muita gente que perdeu a família porque estava preocupado com a sua profissão, com seus estudos. Dedicou tanto tempo para trabalhar que não dedicou tempo para a família. Os filhos se perderam, a esposa te largou. E o que valeu isso? Pense bem, valeu a pena? Eclesiastes está chamando a nossa atenção para esse assunto. E é sério, é sério. Tudo é vaidade, tudo é passageiro. Então valorize quem você deve valorizar. Cuide de gente. As coisas podem ser usadas, as pessoas não. Use as coisas, cuide de gente. Não o contrário. Eu gostaria de orar nesse momento para que Deus te abençoasse com isso. Vamos orar? Bondoso Deus, ajuda-nos a refletir na vida. Salomão chama a nossa atenção aqui para o que é realmente importante, o que é de fato importante. Por isso nós queremos agora te buscar, te adorar e pedir. Ajuda-nos, ó Pai bondoso, a valorizar aquilo que deve ser valorizado e nos esforçar no que deve receber esforço. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua sabedoria em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, foi bom falar contigo. Que Deus te guarde e te abençoe. E amanhã meditamos em Eclesiastes capítulo 2. E lembre-se, seja reavivado por sua palavra.